E aí, pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo da nossa série de perguntas para os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro nas eleições do dia 21 de maio. No vídeo de hoje, a terceira pergunta que fizemos para os candidatos. E a pergunta foi a seguinte: candidato, dada a situação política, administrativa e financeira do Cruzeiro, por que você quis se candidatar e por que você deve ser o candidato eleito no pleito do dia 21 de maio? Confira agora a resposta de todos os candidatos. Vamos lá. A situação do Cruzeiro vai ser competência do presidente do clube. Pagar a dívida, arrumar dinheiro, patrocínio, né? Esse é o grande desafio para o presidente do clube. Essa pergunta tem que ser dirigida aos dois candidatos. Mas nós não podemos fugir de nenhuma pergunta. O presidente do Conselho Deliberativo tem que trabalhar de mãos dadas com o presidente do clube, porque os conselheiros que vão aprovar suas contas. Os conselheiros que vão fiscalizar as contas do clube, os gastos do clube, se é gestão temerária ou não. E eu me candidatei porque eu me sinto apto a ser presidente do Conselho Deliberativo. Hoje eu me sinto apto a ser presidente do clube. Quem sabe o futuro, né? A Deus pertence, né? Ser presidente do clube, que honra, né? De 10 milhões de torcedores, uma equipe do mundo, né? Uma das principais, você cita 10 equipes no mundo, o Cruzeiro é uma delas, sem nenhuma demagogia. Então, eu me considero apto, eu posso contribuir muito com o Cruzeiro, eu sou muito, graças a Deus, sou muito conhecido em Belo Horizonte, sou advogado há 40 anos, presido o maior sindicato patronal de Minas Gerais, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares, com abrangência em 360 cidades no estado, e também estou na presidência da Federação Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares do estado de Minas Gerais. A federação congrega os sindicatos do interior. Estou muito tranquilo, muito absolutamente, e acho que a nossa proposta, a nossa chapa, os meus colegas, Najib Simões, Evandro Vassali, Edmundo Marques Lambertucci, foram escolhidos assim, tranquilamente. Nós não temos divergência, nós temos uma união muito grande, um amor ao Cruzeiro, de querer fazer o bem. E nós vamos fazer, até porque nós pagamos para ser sócio, né? O Cruzeiro me custa por ano, para você ter uma ideia, 6, 7 mil por ano. Você pergunta como? Uma mensalidade de R$ 300 por mês, né? Você frequenta o clube, você vai, bebe, come, tudo tem que pagar. Tem nada de graça, né? Participa de festas, adesões, bailes. O Cruzeiro é um custo alto. A minha cota é familiar, não é cota individual, que é a metade do preço. Então, nós estamos muito tranquilos de dar o melhor para o Cruzeiro, trabalhar, porque eu sempre falo, Samuel, que eu não quero sair do Cruzeiro como o melhor presidente de conselho, não. Porque o melhor presidente é Deus. Eu quero sair com um saldo positivo. Olha, o Paulo Pedrosa esteve aqui 7 meses e cumpriu o que ele prometeu. São poucas as propostas e vamos cumpri-las. A nossa chapa, somos todos Cruzeiro. Show de bola. Tem mais um tempinho, quer usar ou tá satisfeito? Não, tranquilo, tranquilo. Pelo compromisso de servir ao clube. Então, eu acho que é essa a principal ideia que deve nortear, e imagino que norteie todos os candidatos, exatamente nesse sentido. Servir ao clube, nunca se servir do clube. Então, nós queremos, nessa fase que vivemos, de, lamentavelmente, estarmos na Série B e estarmos passando por um processo de crise financeira terrível. Então, o nosso objetivo é de querer agir e trabalhar por essa reconstrução. Tudo que queremos na vida é o clube estar de volta aos seus momentos de glória em todos os sentidos. Sentido de competições, sentido financeiro, saneados das contas, enfim. O clube, e por fim, o clube resgatar aquela sua unidade.
porque, lamentavelmente, em função desses desatinos que passamos, houve, assim, uma desunião muito grande no âmbito do clube. Então, acho que uma atual pacificação de correntes políticas também seria fundamental para que o clube pudesse viver os seus momentos que ele está sempre acostumado a viver no mundo do desporto brasileiro, no mundo do desporto que temos aqui em nossa realidade. Então, é isso que a gente precisa, de união, juntos, conselheiros, torcida, enfim, toda a coletividade ligada ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma legenda muito forte. O Cruzeiro tem assim, um sentido assim, de apelo popular imenso. A China Azul é algo assim que demove e remove montanhas, sabe? Então, nesse sentido, é que a gente tem que pensar união com busca sempre do caminho da legalidade, da transparência, caminho da publicidade. Nossos atos têm que ser sempre levados ao torcedor, levados ao mundo do esporte. Então, é isso que a gente precisa, de legalidade, transparência e publicidade. Legal. Isso ainda tem mais 2 minutos e 45 segundos. Quer completar com alguma coisa? Falar o que te diferencia de outro candidato, dos outros candidatos, ou está satisfeito? Não, na verdade, eu considero que todos os candidatos igualmente têm o mesmo propósito que eu, que seja de fazer desse clube um gigante, como ele sempre foi. Agora, é claro que é evidente que nós estamos assim fazendo uma proposta que possa levar aos conselheiros a opção por nossa candidatura, evidentemente. Então, daí a nossa persistência em passar os nossos projetos de ação, ou seja, de levar essas propostas que, por exemplo, também, além de tudo que eu falei do compliance, também eu posso até falar, não sei se outras perguntas virão nesse sentido, mas eu tenho, assim, essa ideia de passar para vocês propostas efetivas que eu imagino que sejam, assim, levadas numa das próximas perguntas aí que eu não cheguei a falar. Então, dentro disso aí é que eu quero dizer que a nossa intenção a meu ver, a mesma tem em comum com todos os candidatos, mas é claro que a gente, assim, está passando propostas que nos levam à convicção de que podem os conselheiros, sem desmerecer os demais candidatos, que também são da mais alta qualidade, mas que possam optar pelo nosso nome em face daquilo que temos, assim, de interesse em levar para o Cruzeiro. Excelente. Finalizada a resposta? Finalizada a resposta. Primeiro, a gente sabe que a situação hoje política do Cruzeiro, ela existe, são vários grupos, né? Hoje o grupo Transparência é o maior grupo que tem no Cruzeiro, graças a Deus, esse grupo que quer salvar o Cruzeiro, esse grupo de onde saiu o Conselho Gestor. A questão de por que eu devo ser, por que eu quero ser candidato, né? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: um líder, ele não se candidata, um líder é escolhido. Então, eu estou candidato à presidência do Conselho do Cruzeiro, porque muitos conselheiros pediu que eu fosse candidato. Então, nesse pleito, eu fui escolhido para que eu os representasse. Inclusive, fui escolhido até pelo próprio Conselho Gestor, para que pudesse representar o Conselho Gestor na mesa diretora do Conselho. Nós temos 4 candidatos, atualmente. Nós temos o Paulo Cifuentes e o Valdeir, que ainda estão no Conselho, na mesa diretora. Eles estão, desde o dia 2 de janeiro de 2018, eles estão na mesa diretora. E aí a pergunta que eu faço a eles se eles estão lá há mais de 2 anos e meio e não fizeram o que tinham que fazer, qual que é a proposta deles para fazer em 6 meses o que eles não fizeram em 2 anos e meio? Eles já estão hoje na mesa diretora, né? Eu gosto muito do Cifuentes, gosto do Valdeir, mas eu acho que faltou firmeza na posição deles na hora que tinha que intervir enquanto representantes do Conselho Deliberativo. Então, essa é a primeira chapa aí. Desculpa, a mesa diretora que você diz é o conselho, né? A mesa diretora é o presidente do conselho, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Beleza. Ok? Joia. Essa mesa diretora é eleita pelo Conselho Deliberativo para representá-los. Joia. Ok? Pode seguir. Bom, aí você tem outra chapa. A outra chapa é a do Paulo Pedrosa, com o Najib
e os demais lá, que é o Jairo e o Márcio Herones. Aliás, Herones Márcio. O Paulo Pedrosa, ele estava no Conselho Fiscal, ele na GIB, e foi aquela chapa que venceu ano passado, e que logo quando chegou, no primeiro instante, na imprensa, disse que o Wagner não tinha nenhuma irregularidade. Então, eu acho que não gosta de credibilidade hoje perante a torcida e perante o Conselho, para que possa ser um representante do Conselho Deliberativo. Tá? Eu sou muito direto para falar, eu não tenho esse negócio comigo, não. Tem que falar, eu falo. A outra chapa é do Luiz Carlos, do Carlinhos, que é uma pessoa muito, a gente tem, as nossas ideias são muito, tem muita afinidade. Ele é um cara do bem. Mas é um cara que é uma pessoa que politicamente apareceu agora, embora tenha um pai que já foi presidente do Conselho. Mas ele mesmo estava afastado da política do Cruzeiro. E eu sou aquele cara que brigou desde o princípio. Né? Eu fui aquele cara que foi na frente, foi para a pauta do Ministério Público fazer manifestação para que o Ministério Público adiantasse as investigações, aquele que foi na Polícia Civil pedir investigação, aquele que quando chegou na porta do clube para fazer uma manifestação em que eles fecharam o clube, gravou um vídeo e mandou para a torcida. Ontem eu me reuni com os líderes de torcida para entender as reivindicações, as sugestões, para escutá-los também, que eu acho que o Cruzeiro é da torcida. Então, hoje eu me sinto preparado, porque eu vivenciei os principais problemas do Cruzeiro e eu sei que se algumas coisas estivessem previstas no Estatuto, nós não teríamos passado pelo que passamos e não estaríamos aonde estamos. E o Cruzeiro precisa de uma mesa diretora independente. Hoje eu não tenho que dar satisfação para ninguém no Cruzeiro. Eu cheguei no Cruzeiro sozinho, tá ok. Cheguei no Cruzeiro sozinho, não sou apadrinhado por ninguém. Cheguei a conselheiro nato porque sempre fui uma pessoa participativa dentro do Conselho. Me chamaram para disputar as eleições de 2017 porque também fui participativo no Cruzeiro com ideias, com amor, com dedicação, abnegação. Nunca ganhei um tostão dentro do Cruzeiro. Muito pelo contrário, sempre ajudei o Cruzeiro no que eu precisava, no que eu podia ajudar. E eu entendo que o melhor candidato sou eu, por todos esses motivos que eu te falei agora, e em comparação com as outras três chapas. Excelente. Tem mais 20 segundos. Quer complementar alguma coisa? Ok. Bom, a importância de candidatar é exatamente, eu insisto, na ética, nos princípios. Quando defini em participar, encaminhei as proposições de uma forma ideológica, de forma que não era para atender nenhum grupo nem outro, tendo o Cruzeiro como uma instituição. Então, nesse sentido, nos consideramos aptos, dentro dessa independência, para poder formatar essa chapa e concorrer ao pleito. Então, o mais importante é o momento histórico que nós vivemos, que requer essa independência e necessariamente terá que ser revisto o Estatuto. Dentro do Estatuto, propomos a reforma em 2 momentos, né? O primeiro momento é a parte mais administrativa, que a gente inclui todas essas regras de proteção para que não aconteça mais esses desgovernos que aconteceu recentemente, e preparar o Estatuto para a reforma que é mais importante, quando iremos definir se optaremos na separação entre o clube social e o futebol, sociedade anônima do futebol, né? Esse a gente entende como a coisa mais importante. O clube, hoje, ele está sacrificado por causa do custo do futebol, e, com isso, os associados são os mais sacrificados. A nossa proposta gira na valorização do clube social, do torcedor e do futebol. O torcedor, que é a parte mais importante dessa reforma, todos têm apregoado aí a inclusão do voto
do sócio-torcedor, mas que é difícil incorporar isso, ao meu ver, ao nosso entendimento, ao Estatuto do Cruzeiro. Então, na segunda reforma, quando discutiremos a Sociedade Anônima do Futebol, aí é que daremos a possibilidade de investidores e torcedores participarem do clube, dando suporte. Bacana. Tem mais 2 minutos para falar sobre, né, por que você deve ser eleito. Quer complementar? Sim. A importância da eleição da nossa chapa, né, tem insistido nisso, é o fato de não ter essa ligação com as chapas a presidente. Me preocupa, em uma das chapas, esse acordão que fizeram, né, todos os ex-presidentes, Perrella, Gilvan, junto com o Sérgio, e Família União indo junto, e caso o Conselho não tenha essa independência, preocupa os desdobramentos que pode acontecer. Então, é nesse sentido que a gente se coloca no pleito, como um conselho, uma mesa diretora altiva que pensa o Cruzeiro como uma instituição.